Bom dia, hoje 30 de agosto de 2020, o penúltimo dia do mês de agosto. Se você ainda não se tornou membro patriota da Brasil Paralelo, faça-o o quanto antes, faça-o ainda nesse mês de agosto, porque você estará pegando um pacote promocional que lhe dá direito ao conteúdo exclusivo da Brasil Paralelo, assim como de todas as suas entrevistas. Por R$10 mensais, você se torna membro da Brasil Paralelo. E se você se tornar membro da Brasil Paralelo, através deste link que eu deixo logo aqui abaixo do vídeo, como está mostrando aqui o filminho, você estará colaborando com a Brasil Paralelo e também com o canal Professor Belei. Ao se tornar membro patriota da Brasil Paralelo por este link, você também está ajudando o canal Professor Belei. Se você é nosso amigo, se está inscrito aqui neste canal, se é membro também deste canal e gosta deste canal e quer ajudá-lo, torne-se membro por aqui, por este link que eu já mostrei. É fácil, é tranquilo. Bem, meus amigos, hoje 3 veículos de mídia diferentes, de 3 lugares diferentes do planeta, abordam questões que se interrelacionam, questões preocupantes, cada uma dizendo respeito a um lugar diferente da Terra, mas que no conjunto se encaixam e, para nossa preocupação, podem trazer um grande dissabor ao Brasil ao encaixarem-se. Mas vamos por partes. A notícia hoje é um pouco complexa. Em 2018, no dia 19 de abril de 2018, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, causou indignação por aqui. As matérias do dia diziam que a petista tinha gravado um vídeo para a rede de TV Al Jazeera convocando o povo árabe a apoiar a liberdade de Lula. Claro, o ato foi criticado por opositores que viram a ameaça à segurança nacional, mas, como no Brasil tudo tende a cair na vala comum das teorias conspiratórias, logo não se deu muita importância para o fato. Mas o fato existe. Acontece, por exemplo, na Venezuela. A Venezuela pediu apoio, não propriamente de países árabes, mas do Irã, para manter de pé um regime que já vinha dando mostras de desgaste total, o regime de Maduro. Ao pedir ajuda ao o Irã estabeleceu-se na Venezuela e fez com a Venezuela um acordo envolvendo a troca de petróleo, gasolina, ouro, mísseis e grupos terroristas. Essa é a primeira notícia do dia. Ela saiu na Infobae. Eu vou fazer só um breve resumo. Diz o seguinte: décadas atrás, o regime persa tinha outros acessos ao continente sul-americano, mas com as mudanças de cor política no continente, na Bolívia e no Brasil, por exemplo, a chavista Venezuela parece ser hoje a única opção para a entrada do Irã na América do Sul. Nesse cenário em que os dois países estavam praticamente sozinhos no mundo, Teherã se consolida como um dos principais apoiadores de Maduro e já se tornou um de seus principais parceiros comerciais nos setores de combustíveis, saúde e agora, pasmem, alimentos. Entre maio e junho passado, o Irã enviou 5 navios com 1,5 milhões de litros de gasolina em meio à escassez agravada durante a pandemia, na ex-potência petrolífera. E no final de julho passado, foi inaugurado em Caracas o primeiro supermercado iraniano em local desapropriado,
onde era antes a rede de hipermercados franco-colombiana Êxito. Estamos nos ajudando, disse Nicolás Maduro sobre sua aliança com o Irã na semana passada. A verdade é que a relação entre os dois regimes, hoje quase párias internacionais, é muito mais do que uma simples colaboração. A Venezuela é a única porta aberta para Teherã na América Latina. As relações entre os dois países, porém, estendem-se também ao setor militar. A denúncia foi feita por Júlio Borges, representante das relações exteriores do provisório governo de Guaidó. Borges disse que as Forças Armadas Bolivarianas receberam assessoria do Irã sobre telecomunicações. Suspeita-se que, com o apoio iraniano, o regime instalou um centro de telecomunicações no Cabo San Román, no extremo norte da Venezuela, para monitorar as telecomunicações aéreas e marítimas na região. Maduro abriu as portas da Venezuela para o Irã e todos os seus grupos terroristas. Esta é, sem dúvida, a maior ameaça para a América Latina. Células que promovem valores contrários aos da região operam a partir de nosso país, disse Borges. Vou repetir este último trechinho. Maduro abriu as portas da Venezuela para o Irã e todos os seus grupos terroristas. Esta é, sem dúvida, a maior ameaça para a América Latina. Células que promovem valores contrários aos da região operam a partir de nosso país. Quem disse isso foi Borges, é o secretário das Forças, ele é Júlio Borges, representante das relações exteriores do governo provisório de Guaidó. Agora vamos dar um salto, vamos para Brasília. Uma notinha, uma pequena nota saída no Diário do Poder de Brasília. A nota diz o seguinte, essa notícia já é em relação ao Brasil. As facções de traficantes que dividem o controle de cerca de 1.500 favelas no Rio de Janeiro já somam, anote aí, amigo, já somam 56 mil criminosos muito bem armados e mais numerosos que a Polícia Militar do Estado, com 44 mil policiais. Anote aí, os criminosos muito bem armados hoje são 56 mil, enquanto a polícia conta apenas com 44 mil policiais armados. A Polícia do Estado. A estimativa do Exército de Bandidos foi citada na sexta-feira, no dia 28, pelo Procurador de Justiça Marcelo Rocha Monteiro, em entrevista à Rádio Bandeirantes. Ele advertiu a decisão do Supremo Tribunal Federal de proibir a polícia a subir nas favelas fortaleceu as organizações criminosas. Por óbvio. Cresceu a ambição da gangue paulista PCC para estabelecer-se nas favelas do Rio de Janeiro, como mostrou a operação da Polícia Federal dias atrás. Bem, esta é a notícia, a notinha que saiu no Diário do Poder. Agora vamos fazer um corte nesta matéria aqui brasileira e vamos aos Estados Unidos, numa breve leitura da última matéria do Gatestone Instituto. A matéria, intitulada A Tentativa de Derrubar a América, em um dos seus trechos, diz o seguinte: pela primeira vez na história dos Estados Unidos, prefeitos de muitas cidades e outras autoridades locais protegeram deliberadamente os criminosos contra cidadãos cumpridores da lei e permitiram que a destruição ocorresse. A prefeita de Seattle, Jenny Durkan,
abandonou uma área inteira da cidade, apelidou-a de Chess, ou mais tarde de Shop, aos desordeiros e sugeriu que a zona livre de polícia criaria um verão do amor, depois em que a polícia fosse proibida de ir a certas zonas da cidade. Só que o que aconteceu? Estupros, vandalismos e assassinatos ocorreram um número assustador no local. Já o prefeito de Portland, Ted Wheeler, permitiu por quase 3 meses que um distrito inteiro fosse vítima de manifestantes. As câmaras municipais de Nova York e Los Angeles, as 2 maiores dos Estados Unidos, votaram para cortar drasticamente os orçamentos de suas forças policiais. A Câmara Municipal de Minneapolis foi ainda mais longe e votou pela dissolução total da força policial da cidade. Esse trecho da matéria termina dizendo que a ideia de que a polícia americana é racista foi usada politicamente pelo grupo marxista Black Lives Matter para justificar motins e destruição. Aqui, a ausência da polícia nos morros cariocas deve-se ao coronavírus. Lá, a ausência da polícia em bairros inteiros, em distritos inteiros, foi justificada porque a polícia era racista. Alguns policiais podem ser racistas, diz o Gatestone, mas acusar todos os policiais americanos de racista não está de acordo com os fatos. As estatísticas mostram que a grande maioria dos negros mortos por policiais estavam armados e eram perigosos. Além disso, os policiais envolvidos às vezes também são negros. As estatísticas também mostram que, em média, 94% dos negros mortos a cada ano nos Estados Unidos são mortos por outros negros, 94%. Mas muitas pessoas que falam sobre racismo não parecem nem um pouco preocupadas com as vidas negras que foram tiradas. Durante os motins em que pessoas foram mortas por desordeiros ou por saqueadores que usaram os distúrbios como cobertura de suas atividades criminosas, as principais vítimas foram negros e, na maioria das vezes, crianças negras. É claro que é tudo uma grande farsa, uma grande palhaçada. Por exemplo, proibir a polícia carioca de subir aos morros por causa do Covid é provavelmente a maior de todas essas. Mas também é fato que essas 3 notícias se encaixam. Agora é preciso saber como elas se encaixam, como fazer o devido encaixe. Está em curso, meus amigos, uma tentativa de destruição da sociedade organizada cujos líderes são conservadores, como, por exemplo, nos Estados Unidos e no Brasil. Mas também está em curso uma forte organização aqui no continente, uma organização de grupos terroristas apoiados pelo Estado venezuelano. Esses grupos são alimentados por armas iranianas, por logística iraniana, e estão treinando aqui perto das nossas florestas, por assim dizer. Eles têm bases de escuta e treinamento. Para quê? Apenas para defender o regime de Maduro ou para servir de apoio a esses que internamente querem destruir a nossa sociedade? Bem, no nosso caso, no caso brasileiro, talvez não seja a teoria da conspiração imaginar que amanhã depois possam sim acontecer atos terroristas muito bem planejados aqui no nosso país, quando for preciso, por exemplo, criar um desgaste ao governo Bolsonaro, o que está sempre na agenda, na pauta do dia da esquerda. Não é por acaso que Gleisi Hoffmann, em 2018, recorreu à Irmandade Muçulmana,
por exemplo. Eles querem sim esta relação internacional já operada na Venezuela. E nos Estados Unidos estão contando, além da destruição interna por parte de baderneiros ou terroristas locais, com os legisladores, por exemplo, com parte do judiciário, por exemplo, e claro, sim, os políticos de esquerda. É aí que as três notícias se encaixam. E fica outra preocupação, pelo menos em relação ao Brasil. Nós bem sabemos que nossos militares de alto escalão são, no mínimo, pessoas de pouco estudo, de pouco conhecimento da realidade. Isso é preocupante, porque, vejam, não fosse assim, um único juiz do Supremo não teria, por exemplo, quebrado a soberania nacional, proibindo o Estado de entrar em certos locais no Rio de Janeiro. E agora, o próprio Rio apresenta esses números. A bandidagem armada hoje é maior do que o Estado. E fez tudo isso um único juiz com uma única caneta. Bem na frente, bem em frente, literalmente, aos nossos militares de alta patente. É ou não é para perder o sono, meus amigos? Até depois.